Voltamos ao vivo agora com mais uma palestra, nosso terceiro dia do Congresso Florestas Online 2022. E você está assistindo aí de todo o Brasil e toda a América Latina, tem gente do Peru, da Colômbia, da Venezuela, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando em Portugal. Muito obrigado a todos. E agradecendo sempre, como de sempre, aos nossos patrocinadores, e sem eles não estaríamos aqui hoje fazendo esse grande congresso para você. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, a Bayer, a Controfor, a Arbogen, a Mirex S, a nossa querida Envix Ambiental, que nós entrou a primeira vez com a Controfor, pela primeira vez no nosso Congresso Florestas Online, a Dinagro, desde o primeiro congresso em 2016, a Komatsu Forest, a Syngenta e a Tamex S também, todas as empresas participando do nosso lado desde o primeiro congresso há 7 anos. Muito obrigado a todos vocês, e eu quero que o nosso diretor coloque aqui na tela ao meu lado o nosso próximo palestrante. Bom dia, Darcy! Muito bom dia, Paulo, como vai você? Bom, eu estou falando de palestras internacionais, falando toda a América Latina, mas hoje a nossa palestra, a sua palestra é internacional também. Você está em que cidade hoje? Que país? Estou na Dinamarca, na cidade de Aarhus. Muito obrigado. Então, a nossa palestra agora é internacional. Bom, Darcy, eu sei que você preparou uma palestra muito legal para a gente, para falar sobre o heliporto, mas você gostaria de começar, antes de começar, eu queria que você se apresentasse, para que as pessoas te conhecessem, e você pode chamar aquele vídeo lindo e maravilhoso que você mandou para mim agora aqui, falando da heliporto, eu gostei muito daquele vídeo. O tempo é seu, parece é sua, enquanto roda o vídeo, você acerta aí a sua apresentação, que ainda não está ok. Tá ok? É com você, Darcy. Ok, muito bom dia a todos que estão nos ouvindo, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou brasileiro, apesar de ter passado praticamente toda a minha vida adulta aqui na Dinamarca, onde eu trabalho e resido, e viajo frequentemente ao Brasil. Sou jornalista e sou economista de mercado, estou há 11 anos trabalhando na Heliporto, e hoje tive o prazer, junto com Paulo Cardoso, que a gente já conhece, que já esteve aqui também viajando conosco, visitando a Dinamarca, a fábrica, e está aqui com vocês para partir para uma outra conversa, né, que não é a da Gerdau, que não é a da Arbogen, que são informações bem detalhadas. A gente está num setor lá bem inicial, nas raízes, e ali é onde a floresta começa, e aqui é onde a gente quer apresentar para vocês a nossa proposta de inovação e transferência de tecnologia para o setor florestal. O vídeo está na ponta aí, o nosso diretor Guilherme. Se o vídeo tiver, vamos rodar o vídeo, vamos assistir. Aí, vamos lá. Understanding the life cycle of a plant is one of the basic foundations of biology and the life sciences. Complex, yet simple, when you break it down into its parts. A tree, from seed to seedling, to sapling. Crucial, early life stages, hopefully maturing into a grown tree. Seeds, young plants, need optimal conditions to grow strong roots, to prune, to flourish. Light, water, air, to breathe. Elipot Forestry, or natural forest regeneration. Planted forests, reforestation projects, plantations. The wood-related industries which we all depend on can grow sustainably. Important natural resources should expand, blossom, not disappear. In a complex time with a tremendous global population growth, economic development creates even further pressure on our ecosystems. An increasing need for organic materials, trees, wood, paper, calling for sustainable production solutions, improved and faster crop timing. Elipot, advanced, not complex, but simply the only fully integrated propagation system. A smarter, greener way in forestry. Observing a simple seed growing into a beautiful tree is amazing.
somewhat mysterious. Bela apresentação, Darcy. Agora pode continuar, a palestra é sua, o tempo é seu. Obrigado, e foi por isso, Paulo, que nós fizemos um plano para o futuro que assume a responsabilidade pelo nosso passado. E nós, na Elepod, chamamos isso de vida natural. Por que falar um pouquinho do passado? Nós trabalhamos com raízes. Raiz é o início de tudo. Então, o tema da palestra é transferência de tecnologia para o setor florestal. E a nossa inovação, ela vai estar ao longo desses e-mails que eu vou partilhar com vocês. São muitos e-mails, tem alguns outros vídeos que eu vou apresentar também, para que vocês conheçam um pouquinho melhor, em detalhe, o que é o sistema Elepod. Se nós olharmos um pouquinho para o passado, a gente vai ver que a gente praticamente começou a sistematizar o sistema florestal do ponto de vista dos viveiros, né? A partir dos anos 80, um pouco antes nós tínhamos as raízes desnudas, né? Chegou o torrão paulista, e é a partir dos anos 80 que a gente vai ter praticamente uma coisa mais sistematizada, apesar de que até hoje esses mesmos sistemas continuam em larga escala trabalhando e produzindo mudas em todo o mundo. Então, quais seriam as inovações tecnológicas mais relevantes e quais serão as novas tecnologias no futuro? Existem muitas empresas trabalhando nesse setor, mas quando a gente começa lá com as raízes, a gente observa que, se vocês lembram, só um pouquinho rapidamente para falar dessa época, que ainda continua e que está em larga escala, mas se olharmos para o início disso, né, você tem a mistura do substrato com os adubos, aquele tipo de trabalho onde a pessoa está ali até hoje fazendo isso numa posição não muito gratificante, ergonômica, jogando em cima de sistemas, né, adequados para a construção civil. Depois vamos para uma ega, que acho que é o nome daquilo, salvo engano, e ali vamos encher as sacolas plásticas, né? Eu me lembro, na minha infância, andando nos cafezais, quantas vezes que eu não tive que fazer isso, sentar lá no chão, como aquele senhor na figura 6, ali enchendo sacola. E no número 7, vocês podem ver aí uma seringa, né, para introduzir as sementinhas, né, de todos os tipos, toda a parte vegetativa. E na figura 9, uma pessoa trabalhando, olha que posição ali o dia inteiro. A gente reclama hoje porque não existe muita gente interessada no campo, mas é isso, nós precisamos de tecnologia, e tecnologia a gente se faz com desenvolvimento, né? E desenvolvimento foi acontecendo, vocês podem observar que mais adiante nós temos a entrada do tubete de polietileno, e esse aí começa já a sistematizar as coisas de uma forma mais, né, mais interessante. Aí você tem uma realidade, alguns slides aqui para mostrar, né, esse tipo de trabalho que continua em grande escala, em muitas partes, e que hoje está sendo muito questionado pela questão da sustentabilidade, e aqui é onde nós entramos no nosso desenvolvimento, introduzindo o sistema PaperPot, o brand, a marca Elepod, já trabalhando há muitos anos, há 30 anos, eu vou falar um pouquinho da empresa rapidamente para vocês, e trazendo a inovação para o setor florestal, de certo modo, para sistematizar tudo isso que vocês estão vendo ali, aqueles tubetes. E aqui é um outro tubete, você observa à direita, um Elepod. Isso é um Elepod. O que é? Um recipiente, né? Uma embalagem, a gente não usa muito, um recipiente com substratos colocados através de máquina, e que ali dentro, de certa forma, traduzindo para a linguagem humana, seria um útero, né? O nascimento de uma nova vida do mundo vegetal. Então, nós temos que olhar para o passado e temos que pensar como construir o futuro. Futuro com tecnologia se faz com esse sistema. Vocês vão ver em mais detalhes mais adiante, que é com máquina, papel, bandeja, serviço. A gente tem uma história bem, né, longa, começando pelo setor de flores, né, praticamente é hoje o setor que muito utiliza o sistema Elepod, mas há 15 anos aproximadamente o setor florestal começou a absorver, de certo modo, esse sistema e gostou de como ele sistematiza a produção e do início até o fim, até plantio.
as grandes vantagens que o sistema oferece. Nós trabalhamos com parcerias com clientes chaves do mundo que estão nesse mapa, onde vocês podem observar. Por exemplo, a gente começa lá na América do Sul. Hoje nós estamos até em reunião com a Arauco, fazendo um belo trabalho com eles. Está presente no Uruguai, está presente no Chile, e agora entrando fortemente no Brasil, com a expansão no país, para a indústria deles 100% em Elepote, e também o PM, nomes como a Klabin, Montes del Plata, no Uruguai, a Tecnoplanta, o precursor praticamente desse sistema no Brasil, com os colegas do passado, que hoje também continuam trabalhando, com grande carinho a todos eles. Essa empresa está fazendo um trabalho fantástico no Brasil. A Suzano, que é a referência mundial em larga escala, né, está na pole position lá na frente com seus desenvolvimentos, e também uma empresa que pesquisou e analisou o Elepote ao longo de muitos anos, e hoje está produzindo no viveiro de Três Lagoas, com 2 máquinas instaladas, fazendo seus bons milhões, acima de 30 milhões de plantas em Elepote, expandindo em Campo Grande, terra do Paulo Cardoso, onde ele está situado, não é isso, Paulo? Então, lá a gente também está expandindo com eles, fazendo um trabalho de novos viveiros com o grupo da Suzano. Você tem as empresas da África do Sul, todas utilizando o sistema hoje Elepote, que é a SAP, e a CPS, a Sutherland Seedlings, a Sunshine, Easy Grow, e agora a Monde também, e trabalhando com a gente, analisando todas as propostas pelas vantagens que o sistema oferece. Você tem a Scion, lá no outro lado do mundo, as empresas da Indonésia, as empresas de Nova Zelândia, todos utilizando o sistema, muito em escala ainda com a nível de nativas, mas entrando também na escala do mundo do eucalipto. Temos também na Europa, em várias partes, e na América Central, mas aí já fogem da escala da celulose, da produção de celulose, da produção de madeira ou para carvão. A sede industrial está aqui na Dinamarca, a 1h30 de onde eu estou, e é uma empresa média, grande, pequena, como, não sei qual a proporção, mas uma empresa presente praticamente em 130 países. No Brasil, nós temos os nossos colegas Alex Freitas e Pamela Diniz trabalhando conosco, e temos também um técnico, na verdade, 2 que suportam o país, e a gente já trabalha há bastante tempo e a gente quer melhorar o nosso trabalho no Brasil. Estamos fazendo isso de acordo com aquilo que nos foi possível e de acordo com aquilo que é o mais correto, é ir ao coração do berço da ciência florestal no país em 1960, praticamente, né? Começou com estudos em 1811 na Alemanha, em 1911 através de Portugal, chega ao Brasil em 1960, se instala praticamente, e essa escola, o berço da ciência florestal, o berço da silvicultura no país, e o setor científico da Elepote está conectado com esse viveiro, que é o viveiro onde tudo, qualquer estudo e protocolo conectado a essa tecnologia está sendo desenvolvido. Vocês podem ver as máquinas, uma máquina já instalada ao lado para os estudos, para a pesquisa aplicada e para a investigação, baseado numa tríplice hélice, né, juntando governo, universidade e sociedade, através da CIF, onde a gente tem todos os parceiros integrados do Brasil, que estão analisando, estudando, investigando a fundo as vantagens do sistema e criando protocolos para repercussão do trabalho dentro dos viveiros, um trabalho paralelo no microclima da região ou na região e com traçado que nós estamos fazendo dentro dos estudos que nos permitem essa parceria. O objetivo desse trabalho com a universidade é aprofundar a ciência florestal através da tecnologia do Paperpot, Elepote, com a capacidade produtiva, que seria a disponibilidade do procedimento operacional, treinamento efetivo da equipe, diminuição da rotatividade dos colaboradores, fatores edafoclimáticos, microclimáticos, auditoria e melhorias constantes, mitigação do erro humano. A gente quer fazer essa gestão e trabalhar com os viveiros, a gente quer mostrar um trabalho onde eles possam também ter um espelho, uma referência, e a gente possa abrir o diálogo com a
rede de viveiros do país, principalmente com aqueles que já estão inseridos no sistema, e melhorar as condições de produção. A fixação do procedimento operacional nesse trabalho para construir esse futuro, desde o mini jardim, o foco a mini estaca, até a casa de vegetação, o foco é a raiz, até a aclimatação, o foco é o ajuste fisiológico, crescimento, que é a altura e raiz, padrão de qualidade para expedição de muda, e assim por diante. Eu poderia continuar falando e soltando informações. Eu vou ter que também controlar o meu tempo, que eu posso, se eu me exceder, Paulo, você me coordena um pouquinho, eu perdi aqui um pouco o horário que a gente começou, não olhei para o relógio. Essa fixação de procedimento operacional, ele está, obviamente, em conformidade, né, com o mundo da sustentabilidade, né, aquilo que é ambientalmente correto, aquilo que é socialmente justo e economicamente viável. Nós estamos trabalhando dentro dos 17 objetivos das Nações Unidas, estamos dentro dessa realização a nível mundial, com os parâmetros que nos colocarem, aquilo que a gente puder contribuir no desenvolvimento da tecnologia para o sistema de produção de plantas a nível florestal, mas a nível também vegetal, de frutas e nozes, verduras, flores, e também arbustos e outros afins, como engenharia da landscape, agora me escapou o nome, enfim, arborização das vilas, das cidades, dos países, por aí afora. E muito focado também no mundo das nativas, que é o momento agora de nós pensarmos e fazermos uma reflexão para chegarmos ao Net Zero 2050 e não deixar essa temperatura subir a 2.0 da nossa parte do mundo florestal, e temos que criar o arcabouço, a arquitetura do planeta, boa parte destruída pelo início da era pré-civicultura, que é o extrativismo vegetal, mas que carregou muito a natureza. Por um lado, o bônus pelo desenvolvimento econômico, por outro lado, o ônus no estrago do solo, não vou criticar a monocultura, mas o excesso de coisas feitas que estragaram o nosso planeta, e a gente não precisa entrar em discussão, porque a gente vê hoje os resultados, e todos nós somos testemunhas disso. Então, nosso objetivo é melhorar, e para chegar a essa melhoria, nós temos que criar sistemas, tecnologias que permitam a gente recuperar esse planeta. Talvez numa geração, 30 anos, a gente, sonhando muito com todos os organismos mundiais, a gente pudesse chegar lá e melhorar um pouquinho essa situação. Mais frescor, mais árvores, mais sombra, mais equilíbrio. Através de quê? Através de plantas, e através de plantas com boas raízes. Elas podem ser bem feitas num sistema integrado de propagação, que é o Lepote, através de máquinas, papel, bandejas e serviços. O que é esse Lepote? No fundo, ele é, na linguagem humana, uma vez mais, é um útero, ele é o berço para o nascimento de uma planta. Se você olhar bem, hoje a nossa tecnologia ela está muito baseada ainda, né, o desenvolvimento está no tubete de propileno, que é excelente, ótimo, já adiantamos muito, mas qual seria o próximo passo? Você imagina que você coloca um tubinho aí de papel dentro de uma célula, e através desse desenho que vocês estão vendo, você vê uma aeração subindo, descendo, você tem uma ventilação. Lepote poderia ser sinônimo de ar controlado, ar sobre controle dentro de bandejas e células que permitem com que esse ser vivo que está ali dentro desabroche, abra a sua semente, abra o seu clone e receba oxigenação e que suas raízes não batam em paredes plásticas e se enrosquem e vão para baixo ou para cima, criando várias distorções, formações de raízes inadequadas para o plantio. Uma vez que dentro do Lepote elas podem cruzar esse papel e ao encostar na parede você tem a circulação de ar e tem uma poda aérea que estimula esse centro da planta a lançar mais raízes secundárias, que são as importantes para a absorção dos nutrientes. Então, quer dizer, um sistema que tem uma aeração e que permite esse intercâmbio, copiando a natureza,
fazendo produção em séries dentro de espaços confinados, mas copiando a natureza como ela sabe se reproduzir. É um sistema que é altamente viável e eu acho que veio para ficar por muitos anos, até um novo paradigma ser quebrado. O Eleport está hoje quebrando paradigmas. O sistema, para que ele funcione, vocês vejam aquele potinho que é o Eleport, você precisa de máquinas, você precisa de papel e de bandejas. E você precisa de máquinas básicas, que são as semiautomáticas, e máquinas automáticas ou totalmente automáticas. Todas essas aqui são máquinas que a gente chama semiautomáticas. Por que você precisa delas? Você vai ver num vídeo mais adiante, vocês vão ver um sistema totalmente automatizado. Esses aqui são sistemas simples, onde você, com uma maquininha simples como essa, pode fazer, no mundo do eucalipto, uns 10, 12 milhões por ano, trabalhando todo dia, produzindo todo dia. São pequenas, mas são eficientes, são confiáveis e trabalham em 130 países, gerando esses potinhos e transformando o mundo dos viveiros. Você tem as máquinas medianas, que são aquelas que automatizam essas semiautomáticas que eu mostrei para vocês. E nós temos aquelas totalmente automáticas, que fazem tudo em larga escala. Por exemplo, uma máquina dessa Flexline, vocês vão ver um vídeo daqui a pouco, ela tem uma capacidade de produção, dependendo do tamanho do pote, de até 40, 80, 38 mil potes por hora. No mundo florestal, nós vamos fazer aí 23 mil potinhos de Eleport de 35 ou 30%, né, por hora. E essas máquinas, elas alimentam viveiros fornecendo 30 milhões, 40 milhões, 25 milhões, 15 milhões, né, que vão enviar essas plantas para o campo para depois de 6, 8 anos serem cortadas, transformadas em cavacos e alimentarem as fábricas que geram essa massa de papel, essa celulose, ou se não a madeira, ou se não o carvão. Nós temos equipamentos que acoplam-se a essas máquinas, eu vou passar rapidamente, não vale a pena entrar em detalhes sobre eles, mas que ajudam todo o processo de automação, de A a Z, dentro de viveiro e fora de viveiro também. Nós temos, né, máquinas para semear, máquinas para máquinas para cobertura, unidades de irrigação, unidades de perfuração, tudo que está acoplado nessas máquinas totalmente automáticas para que o processo aconteça de uma forma mais automática, no sentido menos hands-on, que a gente chama, né, e mais linearidade e mais uniformidade no processo. Eu gostaria de tocar esse vídeo, por favor. Sim, a tecnologia permite isso que vocês viram, e a ideia é exatamente fazer as coisas da melhor maneira possível, de modo que a gente possa ser eficiente e produtivo. Aqui eu tenho alguns slides, onde vocês podem ver, por exemplo, tipo um desenho de máquina, né? Essa, por exemplo, é uma EPM, que a gente chama, ela está aí sendo utilizada no Brasil, no Chile, e na Colômbia, em países, na América Latina em geral, né? Muito nos Estados Unidos, enfim, na Europa, bastante na
na Ásia também. Esse é um exemplo também de uma outra máquina, já com linha de estaqueamento. Aqui você faz todo o processo operacional e no final você tem o estaqueamento, simplesmente recebendo as bandejas para que hoje, né, ainda estamos colocando manualmente, mas a tecnologia com as empresas associadas de nossa parte já tem todo esse processo que a gente vai voltar a fazer acontecer. Eu gostaria de entrar um pouquinho rápido no mundo das bandejas, que é um mundo muito interessante, e nós temos bastante bandejas Eleport, muitos tipos, e essas são as bandejas que servem para o mundo florestal, e nós temos várias delas, dependendo do país onde ela é produzida. Só para título de curiosidade, se vocês veem essa de 35 milímetros de 126 células, olha que bandeja, praticamente, ela está sendo utilizada até hoje. Ela tem uma perfeição do ponto de vista da utilização do ar, que é maravilhoso. Só faltou uns recantos nela para serem refeitos, que foi refeito, e hoje ela está aí produzindo 20 milhões de plantas por ano na América do Sul. Nós temos bandejas como essa de 128 células na África do Sul, também fazendo muitos milhões hoje já, e praticamente toda a indústria da África do Sul utilizando esta bandeja. E outros tipos, os quais eu vou continuar mostrando para vocês. Essa aqui eu estava falando da África do Sul, e nós temos desenvolvimentos de diferentes formas. Eles estão contentes com o material que eles fazem lá, o material genético que eles utilizam, estão contentes com a produção, estamos crescendo, estamos entregando cada vez mais máquinas a essa região que está crescendo bastante. Essa também é outra bandeja muito interessante, que ela foi o melhoramento da outra, já com as laterais fechadas. Ela está sendo utilizada hoje em Campo Grande para a produção de eucalipto de 35 por 80 milímetros. Todos os potes feitos lá, eles vão passar por essa bandeja no momento até novos desenvolvimentos. Tem uma bandeja boa, com uma ótima aeração, dependendo dos tipos de clones, ela não é adequada, mas aqui nós vamos apresentar depois alguns desenvolvimentos que nós estamos em colaboração com uma empresa chamada Janliv, no Brasil. Essa empresa, ela é bem inovativa, ela está relacionada com colegas nossos, trabalho, que nos ajudaram a desenvolver e a fazer essa bandeja, com clientes nossos no país que já estão há mais de 10 anos trabalhando com a ciência, o entendimento e a capacidade de observar a planta desabrochando nascendo dentro desses helepotes e utilizar uma ideia, sugerir ideias de como desenvolver um sistema de bandejas inteligente, um sistema de bandejas com a capacidade de aproveitamento de recursos inacreditável. Esses projetos estão em alto desenvolvimento em várias partes, e hoje é uma bandeja que ela entrará certamente assim que os ajustes, tanto de mesas quanto de própria bandeja ou de casa de vegetação, estiverem sendo feitos. Veja, aqui são detalhes da célula. Eu gostaria de rodar o vídeo número 3 para que vocês vejam o que essa bandeja propõe. Ela está com um paradigma também, né, no mundo da propagação, que ela tem uma bandeja utilizada só para casa de vegetação, e na hora de fazer o espaçamento, você já sai dali para o espaçamento de uma bandeja como essa, que é a segunda, e observem que ela tem calhas, cada bandeja dessa tem calhas, que serve para o grande aproveitamento. Pode ser. Está rodando o vídeo. As bandejas desenvolvidas pela Janliv são inteligentes, exclusivas e entregam a máxima eficiência. Uma solução extremamente inovadora para a propagação de mudas em viveiros de todo o mundo. Primeira fase, Vegetation Tray, casa de vegetação. Seu desenho possibilita a fácil introdução dos tubetes na bandeja, permitindo o correto direcionamento das raízes centrais. As aberturas localizadas no fundo e laterais permitem uma excelente ventilação. Seu dimensional possui um ótimo aproveitamento de mudas por metro quadrado. Em análise do processo de espaçamento de mudas, criamos um novo conceito. Segunda fase, Light Tray, pleno sol. Nosso desenvolvimento foi muito superior.
um revolucionário sistema totalmente adequado para a transferência e espaçamento das mudas para o crescimento ideal. Essa bandeja possui características de construção inovadora, onde faz o aproveitamento total da irrigação, direcionando água e fertilizantes diretamente no sistema radicular da planta, gerando um grande avanço na qualidade da muda, economia de recursos naturais e financeiros. Esta umidade captada proporciona o desenvolvimento e crescimento superior da planta, melhorando o vigor e reduzindo o tempo de ciclo. Fácil adaptação em sistemas já existentes. Produto apto para rastreabilidade. Floresta 4.0. Trabalhando com a bandeja inteligente da JunLeaf, o processo se torna muito mais interessante, eficiente e rentável. Produtos com patente. JunLeaf. Plant New Ways. Certo. O mundo do papel também é outro elemento muito importante, se não o mais importante, para que as plantas tenham essa configuração que vocês vão ver e que têm observado nas propagações por aí afora. Nós temos muitos e variados tipos de papel, aqui são alguns deles que vocês estão vendo, todos certificados. Para a silvicultura brasileira, temos específicos, temos papéis utilizados hoje também, com outras fontes de material de composição. Temos papéis no mundo do bioplástico, das membranas, temos papéis no mundo das composições das fibras de celulose em alto nível, temos papéis para vários tipos de propagação. Eu soube que o meu tempo está encerrando, eu vou apresentar para vocês simplesmente uma lista deles. Os clientes que trabalham conosco podem escolher, né, pelo setor, se é florestal, se é pelas frutas e nozes, se é a parte de landscape, vegetais e flores, e o mundo das membranas que a gente tem para oferecer. Então, somos uma empresa totalmente controlada nesse sentido, com certificações e com capacidade de fazer aquilo, o tracking, saber de tudo que acontece com o nosso mundo da propagação, porque somos uma empresa responsável e queremos atuar sempre melhorando o meio ambiente. Temos papéis 100% orgânicos, estamos desenvolvendo novas gamas de papéis para suprir essa tecnologia. O mundo da Eleport está configurado também no mundo da instalação e serviços, como nós falamos. Estamos desenvolvendo e já estamos praticamente lançando, com todos os detalhes finais, o Eleport Live, que é, na verdade, um controle para o viverista acompanhar desde o ponto de vista da máquina e funcionamento, calibração, receitas, até qualquer outra comunicação que ele precisa ter conosco, tudo por esse aplicativo. Se vocês quiserem rodar esse vídeo, ele talvez seja um pouco longo. Se o tempo está escasso, eu saltaria já as considerações finais para o Paulo continuar o trabalho dele. Pode rodar, Guilherme. Eleport Live is a production planning app that lets you stay close to your production anytime, anywhere. Eleport Live features easy calculation and ordering of paper, trays, and growing media.
Elaport Live provides you with a full overview of your machine and production status, making the daily production super easy to track and follow. When your machine needs preventive maintenance, Elaport Live features a warning system that lets you know what the machine needs and gives an easy option to order the necessary spare parts or contact a service technician. Elaport Live makes it easy for customers to solve problems on site. The app helps you to locate any malfunction precisely and gives you easy access to Elaport service. It also enables you to request the exact spare parts needed or access a troubleshooting guide. With day-to-day shipping of spare parts, we will have you up and running in no time. Então, pessoal, esse é um vídeo para mostrar o que nós estamos desenvolvendo e o futuro é facilitarmos a vida de nossos clientes. Estamos passando um momento muito especial na história, um problema com suprimentos, peças e outras coisas que o mundo já é outro hoje, mas estamos entrando numa nova era, e uma era da comunicação, a tecnologia 4.0, 5.0, 6.0, até onde for, nós queremos acompanhar para melhorar o nosso atendimento. Nosso foco é entrarmos numa nova era de melhoria aos nossos clientes. Estão trabalhando com bastante força para atender aqueles que já estão conosco e aqueles que querem estar conosco. Então, gostaria de finalizar dizendo que é exatamente isso. Nós estamos tentando pensar o que aconteceu no passado e o que nós temos que fazer no futuro. O futuro é melhorarmos o mundo. O mundo tem que ser orgânico. O mundo precisa de se recuperar de substâncias fósseis e poluentes, e nós estamos aqui tentando cumprir a nossa missão. Essa é a nossa apresentação, e gostaria de agradecer a vocês por me ouvir. Obrigado, Darcy, muito obrigado pela sua apresentação. Adorei os vídeos, pode contar que eu vou colocar esses vídeos lá no site Mais Floresta. E falando no site Mais Floresta, eu fiz uma entrevista, fui lá na Universidade Federal de Viçosa, quando os equipamentos tinham acabado de chegar, ia ser anunciado ainda a parceria com a Elaport, e eu fiz uma entrevista com o professor Gleison, e ele conta exatamente como é que vai ser essa parceria, o que vai resultar essa parceria. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre essa parceria com a CIF, Sociedade de Investigações Florestais da Universidade Federal de Viçosa, está lá no site Mais Floresta. Mas só que ele falou uma coisa interessante, que não vai ser só a pesquisa ali na questão das plantas, mas também o Departamento de Celulose e Papel vai estar pesquisando novos tipos de papel para que sejam usados pela Elaport. É isso, Darcy? Com certeza, nós estamos, obviamente, a indústria, né, a indústria mundial do papel, ela tem interesse em cada vez mais expandir para que a utilização, para que o mundo seja mais orgânico e evitar substâncias que não têm que estar aí. Nós estamos em parcerias com vários institutos e universidades, também fora do Brasil, e a gente, obviamente, que nós temos no Brasil muita coisa boa para fazer para frente e queremos, obviamente, estar nessa parceria com eles para o desenvolvimento de coisas que podem ser do próprio país. Quando a Elaport chegou, eu lembro que nós fizemos vídeos lá, fomos na fábrica, nos encontramos lá na Elmwood, lá na Suécia também, fizemos um vídeo lá no stand de vocês, lá na Elmwood. E aí, o seguinte, quando a Elaport chegou, o pessoal ficou meio assim, né? Mas será que, né? Será que vai ser bom? E aí, mas aí a gente vê que a questão do sistema, você elimina um grande problema, que são os tubetes plásticos, que tem, né, que ir para o campo, volta para o campo, é um passivo ali, que fica ali na empresa, chega a vez dos viver, tem uma montanha ali de tubetes. Como as empresas do Brasil hoje estão recebendo essa tecnologia? Pois é, esse foco aí dentro do viveiro até mudou bastante, viu, Paulo? Porque a gente, obviamente, quer fazer uma planta legal, ajudar a fazer uma planta bem feita, de qualidade. Aí tem uma série de questões, né? Tecnologia, importação, solidificação do mercado e tudo isso. Mas o que está acontecendo é que esse impulso que o próprio planeta está recebendo para se transformar levou as empresas a refletirem no ponto de vista do plantio. O plantio é que está puxando o carro hoje. Hoje, você vai para campo, as grandes empresas profissionais do mercado, elas não querem receber um tubete lá, ficar desentubetando, mandando aquilo de volta para lavar, desinfetar, transportando micro-organismos patógenos para o viveiro, criando
né? Um rodízio aí estranho. Então, elas que estão pedindo, o nosso negócio era B2B, né? Agora é B2C. Então, quer dizer, são as empresas de plantação que estão querendo isso, né? São uma das grandes, maiores empresas, né, que hoje são elas que estão batizando o sistema, então elas chegam e pedem, olha, o Viveiro, nós gostaríamos que vocês entregassem as plantas no sistema Paperpot, né? O sistema Elepot, que é o criador dessa tecnologia e a expansão dela. Então, nós estamos contentes por esse avanço e as empresas no Brasil estão recebendo de coração aberto, abraçaram a tecnologia, precisam de acompanhamento, de parâmetros, de informações, precisam de sentir que a empresa caminha junto com eles e nós estamos a passos largos nessa direção com várias empresas no país. Opa, Diniz, muito bom. Elizabeth Weber, muito boa apresentação. Martins Santos da Costa, que está falando lá de Concórdia, na Argentina. Qual é o tratamento prévio da semente de eucalipto para semeadura automática? Tem algum tratamento? Olha, essa parte da fisiologia das plantas, eu não gostaria de entrar, que não me compete. Nós temos sistemas, e eu sou focado nele, nós temos sistemas, máquinas, seederlines, para que possa utilizar essa semente e colocá-la automaticamente no Elepot. Alguma preparação disso anterior, não entraria em detalhes, mas temos situações onde, por exemplo, você pode pré-germinar, eu vou usar, por exemplo, uma coisa como o café, né? Você pode plantar ela já pré-germinada, enraizada dentro do café, o trabalho ainda é muito manual, mas temos sistemas para a colocação dessas sementes. As pré-germinadas, a gente teria que estudar novas condições. Você pega uma semente, por exemplo, de laranja, né, ou uma outra, se você quisesse colocar essa semente numa determinada posição, temos tecnologia para absorver aquela semente em si, né, através de sucção de ar e soltá-la num Elepot da maneira como a pessoa quiser. Um dos outros objetivos também no mundo da cana-de-açúcar, né, como colocar o chamado bud, né, aquele olhinho, o meristema, para que ele entre na posição correta e a planta, quando germine, já lance a haste dela para a direção correta. Ou seja, tem muita tecnologia e vocês têm capacidade para resolver esse problema, certo? Então, para encerrar a nossa palestra, que a Cris, nossa próxima palestrante, já está na linha, as suas considerações finais, meu amigo Darcy. Olha, como todo mundo, a gente agradece a vocês, a sua equipe, tá? E espero que você volte aqui na Dinamarca para visitar e ver as novidades numa próxima feira, que a gente estiver por aí, a gente se encontra. Eu só gostaria de dizer que nós estamos profundamente engajados nesse movimento que leva ao mundo florestal, tanto do ponto de vista das nativas, quanto das florestas plantadas, e aqui falamos de acácias, de pinos, de eucaliptos, envolvidos nesse mundo com o fornecimento de tecnologia para que a gente possa trabalhar a nível de nativas para a arquitetura mundial, para as florestas que estão no mundo inteiro serem feitas e plantadas num sistema assim. Estamos engajados em melhorar sempre que pudermos para que isso aconteça. E o sonho é trabalhar para que numa geração de pessoas a gente consiga reflorestar bastante esse planeta. Muito obrigado, Darcy. Tenha aí um bom resto de dia. Eu sei que já é tarde na Dinamarca, né? Obrigado. E vou pedir para o nosso diretor, o Guilherme, rodar a vinheta da nossa próxima palestrante. Roda, Guilherme!